entender aqui no telão como é que ela pode organizar essa dieta. Então, tá lá o nosso bonequinho que começa o dia e ele vai fazer a primeira refeição dele lá pelas 9 horas da manhã. Parou para comer. Lara, o que ele vai comer nessa hora? Bom, se ele tomou um bom café da manhã, normalmente esse intervalo entre café da manhã e almoço é pequeno, não tem tanta necessidade de comer. Pode ser uma fruta, pode ser um iogurte, depende da disponibilidade de levar o alimento, se você consegue levar na bolsa, se você tem uma sacolinha térmica para levar, né? De preferência, os alimentos que não sejam de muito alto índice glicêmico, muito ricos em carboidratos, para não dar muita fome depois, né? Para não dar aquele aumento da insulina e depois diminuição e muita fome depois, isso é importante, mas os alimentos que sejam mais práticos. Vamos ver o próximo passo, então, meio-dia vai almoçar, né? Continuou o dia, tá lá, foi trabalhar e tal. Chegou a hora do almoço. Para a gente especificar aqui, a gente está com 2 exemplos na nossa mesa aqui das refeições de 3 em 3 horas. Esta parte verde indica a quantidade correta do que essa pessoa deveria comer. E a parte vermelha, o que não está certo, o que muita gente acaba fazendo, né? Vamos explicar um pouquinho dessa diferença? Porque o grande problema de quando a gente quer fracionar a alimentação é você não diminuir as refeições principais e inserir lanchinhos entre elas. Aí a gente vai aumentar o valor calórico do seu dia. Então, olha lá, causa ganho de peso. Olha lá o nosso almoço, então. Aqui você tem uma refeição principal. Sim. Com arroz, feijão, legumes e um pedaço de carne. E tem a saladinha também. Então, tem uma boa fonte de proteínas, tem o carboidrato, tem as verduras e os legumes. Como a pessoa já tomou um café da manhã e ela comeu um lanchinho que foi essa banana entre o café da manhã e o almoço, ela não vai ter tanta fome assim no almoço. Tá. Então, ela pode reduzir o volume dessa refeição principal. Isso que é indicado fazer. Então, quando a gente fraciona, o melhor é que a gente reduza o volume das outras refeições, né? Para poder inserir os lanches. E aí, depois de 3 horas, ela tem, de novo, pode ser que ela tenha fome, porque ela comeu uma refeição com menor volume, e aí ela faz um outro lanchinho, que vai ser uma fruta, por exemplo. Aí a gente vê as torradas e o queijo como fonte de proteína. Então, é um lanche completo. Antes da gente chegar ao jantar, vamos ver o risco do outro lado lá. Sim. Que é a pessoa que já comeu um bom café da manhã, mais do que o normal, e mesmo assim não diminuiu a quantidade da refeição principal. A gente está vendo aí que ela colocou 2 carboidratos, né? Batata e arroz. Sim. Um pedaço de carne muito grande. Ela até comeu a salada, mas ela não diminuiu a quantidade da refeição principal, mesmo fazendo esse lanchinho de 3 em 3 horas. Esse é o risco. Esse é o risco. A gente vê que ela tomou um bom café da manhã, comeu pão, os frios, o mamão e o café com leite e comeu o pão de queijo no intervalo com o suco. E aí depois, além de tudo, ela comeu um prato mais volumoso, tomou o refrigerante junto, comeu a sobremesa. E mesmo assim, né, inseriu um lanchinho à tarde. E olha o lanchinho. O lanchinho vai ser um bolo, né, um bolo bem rico em carboidratos aqui, um café. E, além disso, ela vai jantar também, uma refeição mais volumosa também. A gente vê aqui que tem o arroz, a farofa, os legumes, né, a verdura, o feijão, também o frango, com uma sobremesa que é um doce, de novo um suco. Então, são refeições mais volumosas, bem ricas em carboidratos e a gente não vai ter um bom fracionamento aqui porque a gente está inserindo várias refeições onde não haveria necessidade de inserir. Aquela conta que o Dr. Bruno falou, entre o que entra e o que sai, fica comprometida. O Murilo tem uma pergunta pra gente. Olha lá, Dr. Bruno. Estou fazendo dieta, comendo menos e mais saudável e faço corrida. Posso, num dia da semana, sair da dieta e comer uma pizza ou um chocolate? Como funciona o dia do lixo? Esse dia é importantíssimo, né, para quem tá fazendo essa dieta. Eu acho o termo dia do lixo um termo ruim. Pé na porque jaca, dá uma sensação de que, assim, faz parte da dieta um dia você fazer tudo o que você quer. Não é bem isso, assim, eu acho. Lógico que a vida é alegre, né? A gente tem que comer o que a gente gosta. Você gosta de comer pizza, gosta de chocolate? Tem que ter no seu dia a dia. Mas como uma sensação de recompensa. Ó, fiz tudo certinho, então hoje eu posso, se eu fizer as contas, aquilo que eu falei do gasta e do que você consome, ainda assim, comendo a pizza, vai dar menos no final da semana, não tem problema. Mas eu acho ruim essa ideia de que hoje pode tudo e aí acaba exagerando. Não precisa. Quando você está numa dieta saudável, você come algumas coisas que você gosta, que são fora da dieta, mas você não precisa exagerar, comer tudo que tem pela frente. Eu acho que essa que é a ideia principal. E eu acho importante essa ideia, esse mito de comer de 3 em 3 horas está tão forte nas pessoas que elas esquecem a quantidade que comem, que era exatamente aquilo que está falando. Por exemplo, a gente diz, se você comer de 3 em 3 horas vai ter menos fome na refeição seguinte. Mas se você comer, por exemplo, um lanche de 200 calorias
E aí chega na refeição principal. Você está com menos fome, é verdade. Só que você come 100 calorias a menos. No final, você está comendo mais. Então, você corre o risco até de engordar nessas situações.